Nós teremos agora a apresentação do casal Janine Lopes e o senhor Sérgio Lopes. A senhora Janine é psicóloga clínica, formada pela Universidade Católica de Pelotas, especialização e formação em terapia psicanalítica aplicada à psicoterapia pela Sociedade Científica Sigmund Freud, em Pelotas. Sócia fundadora da Associação Médico Espírita de Pelotas, trabalhadora do Lar Assistencial Dona Conceição e Lar Assistencial Irmão Fabiano de Cristo, ambos na cidade de Pelotas. Ministrante e coordenadora do curso de Psicologia Profunda de Joana de Ângeles. E o senhor Sérgio Lopes é médico psiquiatra e psicoterapeuta, especialista em psiquiatria pela Associação Médico Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria. Exerce a profissão em Pelotas, foi diretor clínico do Hospital Espírita de Pelotas, professor do curso de pós-graduação de Saúde e Espiritualidade da Faculdade Monteiro Lobato, em Porto Alegre. Trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo, conferencista nacional e internacional pela Associação Médico Espírita do Brasil e internacional e da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É fundador e presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas e escritor, autor dos livros Leis Morais e Saúde Mental e o Código do Monte. O tema que será discorrido pelo casal é Relações Familiares na Psicologia de Joana de Ângeles. Boa tarde. Obrigada pela comissão, por ter nos convidado para esse trabalho. Que Jesus e os bons espíritos nos acompanhem, que seja um momento muito agradável, muito gostoso que a gente passe aqui, que vocês possam refletir sobre o assunto e que a gente possa contribuir da melhor forma. Então vamos lá. Aqui, a fornalha mais preciosa para o moldamento do caráter e da personalidade é o lar. Com certeza, Deus se utilizou da família para juntar os espíritos afins e não afins, para que eles possam, através da intimidade do lar, da cumplicidade, da intimidade, de tudo que existe no dia a dia da família, poder não se degladiar, mas aprender a ser gentis e ser amorosos uns com os outros e assim poder evoluir. Eu vou falar mais ou menos, não é, desses aspectos dos relacionamentos e depois o Sérgio vai completar com outra parte. Então, a minha parte, não é, o próprio homem ignora o distúrbio de que é portador, detendo-se invariavelmente no tormento em que se debate, sem capacidade de discernimento para avaliar os danos que produz no grupo onde se encontra, nem compreensão do quanto necessita para autossuperar-se e agir corretamente. Então, o primeiro aspecto que nós falaríamos sobre uma das dificuldades do relacionamento, não é, de casal e com os filhos, numa família, no seu dia a dia, é essa questão de nós sermos cegos de nós mesmos. É essa questão de nós não nos conhecermos. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente reconhece os defeitos e as dificuldades que a gente tem. E nas relações com a família e com os outros, nós apontamos os aspectos que nós já conhecemos de nós mesmos e começamos a reconhecer no outro e começamos a perdoar à medida que nos perdoamos. Então, esse aspecto onde a gente é cego dificulta a relação. A gente não se conhece, muito mais conhece o outro. Então, começamos por aí, as dificuldades nos relacionamentos. O agressor, segundo a nossa Joana, nossa mentora querida, é alguém perturbado em si mesmo em lamentável processo de agravamento. Predominam os instintos materiais que o governam e dominam, problema sério que exige cuidados. Acostumado à lei da selva, favorece facilmente as reminiscências que se reincorporam à personalidade atual, gerando as trágicas manifestações da barbárie.
Então fica tão difícil a questão da agressividade nos relacionamentos, porque dependendo de como nós fomos educados, criados e dependendo do ambiente que nós tivemos na nossa família original, nós vamos continuar com aqueles conflitos que nós tivemos na infância e nós vamos passar para a pessoa que escolhemos conviver na segunda família que nós criamos, que nós damos de origem. Então, por exemplo, se formos uma criança, aonde, vamos supor, o pai morreu e o irmão mais velho tomou o lugar do irmão. E eu, pequena, peguei uma bronca com meu irmão mais velho, porque ele tomou o lugar do meu pai, o meu pai ficou omisso, e eu não consegui lidar com essa situação dentro de mim. Então eu me tornei uma pessoa irritada, me tornei uma pessoa rebelde, me tornei uma pessoa agressiva. E esses conflitos, essas dificuldades na infância, eles permanecem conosco durante a nossa vida. E eles nos embotam de uma forma que aquele conflito da infância, ele carrega a gente de raivas, de ódios, de agressividade e nos descarrega de vida saudável. Aquele conflito fica no lugar de uma agressividade que rouba o aspecto sadio que eu poderia estar vivendo no meu relacionamento familiar. Tá dando para entender? Mais ou menos isso. Então, quando não vicejam sentimentos felizes na família, que se apresenta dispersiva ou sempre mal disposta, egoísta ou agressiva, a melhor terapia para um bom relacionamento é aquela que não envolve emoções, evitando-se dilacerações sentimentais. Então, nesse livro maravilhoso, No Despertar do Espírito, Joana nos diz isso. Quando um está completamente fora de si, o outro não pode entrar com a mesma emoção. O outro tem que permanecer bem na paz que ele está, para que não haja dilacerações, para que não haja aquelas agressões, aquelas palavras que não vão nunca se retirar. Depois da palavra dita, a agressividade está colocada. E às vezes a outra pessoa lembra daquilo a vida inteira. Então Joana nos diz assim, ó, se vão só se agredir, se segurem, não coloquem as suas emoções. Se são duas pessoas agressivas, vai ser um relacionamento muito difícil. Lidando com a agressão do outro, seria esse assunto que eu falei. Suportar e compartilhar a felicidade do outro é uma situação muito difícil e muito complicada, principalmente para quem tem trabalho na casa espírita, para quem tem trabalho de palestrante, né? Eu e o Sérgio, a gente começou muito cedo, aqui nos conhecemos em Porto Alegre, desde novinho, ele ainda é novo, mas desde novinho ele faz palestras, né, há 30 anos. Então eu sempre tive que lidar com isso, né? Eu sempre tive que lidar com as pessoas gostando do trabalho dele, adorando ele, né? Passo a mão nele e diz, deixa eu ficar um pouquinho com ele, né? E eu fico lidando com esse aspecto dentro de mim. Porque como é que eu vou trabalhar e como é que eu vou ser feliz sem compartilhar e sem suportar a felicidade que ele está vivendo com vocês? Não é? Minhas parcerias aí. Então, o que aconteceu? Isso é muito importante, né? A gente brinca, mas é muito importante. Ele sempre soube me dar o carinho e o amor que eu sempre precisei ter. Porque senão eu não suportava ele fazer esse trabalho, vocês entendem? Se na relação do casal a gente não se reabastece, a gente não se alimenta e se retroalimenta dos aspectos positivos de cada um, a relação fica muito difícil e a tendência é se separar. Porque uma pessoa que inveja a outra não suporta a felicidade da outra.
Então, eu lembrei desse aspecto porque é real na nossa vida, é real na vida dos guris da AME, né, e de todos os casais que estão trabalhando na seara espírita. Fica muito difícil. Então, tu tem que suportar que o outro esteja bem, que o outro esteja melhor que tu. Tem que suportar, às vezes, uma fase em que o homem está fazendo cursos, como existiu. O Sérgio fez vários cursos, eu tive que cuidar da nossa filha, porque eu engravidei muito cedo. O Sérgio passou na medicina em Pelotas. Eu sou de Porto Alegre, tive que ir para Pelotas porque ele estudava lá. Então, a relação de casal é sempre uma renúncia de várias situações delicadas, mas que se o casal se retroalimenta, a gente consegue ir levando e ir se dando bem e ir sendo feliz, apesar de todos os problemas que todos nós temos. Não é? Então, suportar a alegria do outro. Uma moça numa palestra em Pelotas mandou uma pergunta escrita, perguntando: como é que eu faço porque eu invejo meu marido, porque ele tem uma profissão melhor que eu? Como assim? Ele tem uma profissão melhor que eu? Qualquer profissão que tu tiver e que tu te realizar, que tu for feliz, é o que importa. Não é ter uma profissão melhor que o outro, porque não existe isso. E não invejar no sentido de que se ela não está feliz, ela vai buscar o que a faz feliz. E aí o casal se completa. Mas aonde um não está feliz, aquele que não está feliz não consegue ficar feliz com o outro. Isso é muito delicado. O deboche, o sarcasmo e a indiferença. Quando tu está debochando e quando tu está sendo sarcástico, tu ainda não és indiferente. Ainda o casal se relaciona num nível péssimo de deboche e de sarcasmo, mas ainda se relaciona sem indiferença. Quando existe a indiferença, aí um não suporta. Então é outro assunto muito delicado, que não se deve ter, e se tiver, tem que combater esse mau hábito. O mau hábito do deboche é tão ruim quanto o mau hábito de falar um mal do outro. Tem famílias que falam mal o tempo inteiro uns dos outros, não é? A minha mãe sempre me dizia: não fala mal de quem tu te deita. E não é? Então, se eu escolhi ele para conviver, eu não vou falar mal dele. Quando ele falar a parte dele, eu vou ficar vibrando positivamente para ele. Como ele está vibrando positivamente para mim agora. Então, vibrar pelo outro. Gente, que coisa mais legal isso. A gente se dá conta que a gente escolheu a pessoa porque quis, ninguém está obrigando a gente. Joana nos fala muito desses aspectos imaturos da parte psicológica da pessoa, não é? Ai, nos deram pouco tempo, eu estou um pouco nervosa. Joana de Ângeles nos fala demais desses aspectos da pessoa ser fugidia, da personalidade esquiva, da personalidade imatura. Ele me fala alguma coisa que eu não aceito, eu viro a cabeça e não escuto, não é? Perco de refletir, perco de crescer, de melhorar, de amadurecer. Esses aspectos são muito importantes. O outro tem o dever de nos suportar e de me dar o que eu preciso, de adivinhar o que eu estou pensando, de adivinhar o que eu estou precisando. Joana de Ângeles fala muito disso, da imaturidade psicológica do ser, no momento em que, eu queria isso de ti, depois de 3 dias sem se falar. Não é? Quer dizer, perdeu tempo, perdeu 3 dias de amor, de beijinho. Porque não dá para ser feliz quando tu dá muito espaço para a maldade e para a brabeza e para o mal. A gente não pode dar espaço, a gente não pode dar tempo para essas situações. Então, eu tenho que amadurecer no sentido de que ele não vai adivinhar o que eu necessito. Se eu necessito dançar 2 vezes por mês, eu vou ir e vou marcar com ele, vou dizer para ele: olha, sexta-feira eu vou sair, se tu quiseres tu vem comigo porque é importante para mim. E ele vai. E ele foi das vezes que eu marquei. Por quê? Porque se eu sou importante para ele e eu falo das minhas necessidades e eu sei e eu reconheço as minhas necessidades, ele vai bem faceiro, porque ele me ama, ele quer me ver feliz. Isso faz falta nas relações,
não é? Geralmente as mulheres ou os homens, como é que tu não viu que eu queria, como é que tu não viu que eu queria que tu deixasse teu filho para estar comigo? Homem gosta de estar com a mulher, não é? Se a mulher está bem com os filhos e ele está bem com ela, ele trata bem os filhos. Se a mulher não trata bem o homem, ele maltrata os filhos. Tem uma coisa meio assim, não é? De não estar bem e colocar a sua brabeza ou o seu recalque nos filhos. A relação do casal é muito importante em função desses aspectos, não é? A gente vive em família, todo mundo deve estar reconhecendo esses aspectos. A pessoa crítica demais ou nenhum elogio. Esses aspectos todos que nós estamos falando, está nos livros da Joana, falando sobre a imaturidade psicológica, não é? Quando eu sou muito crítica, ou quando eu nunca elogio, não tem como existir um relacionamento bom. Eu só critico, o casal só critica. O casal chega num consultório psicológico ou psiquiátrico, um falando mal do outro há 30 anos. Eu não escolhi errado. Eu estou 30 anos com a pessoa, eu não escolhi errado. Às vezes nós brigamos lá, o Sérgio, porque tu é assim. Eu digo, sim, eu sou assim, e tu não errou. Tu não errou em me escolher, não é? É um aspecto meu que tu não gosta. Ele é mais obsessivo, eu sou mais distraída. Então, por eu ser mais distraída, eu estranho a organização dele e ele estranha a minha distração. Então ele ficou bravo comigo e eu disse para ele, pois é, que engraçado, quando tu me escolheu já era assim, não é? Ele está brigando com um aspecto da minha personalidade, ele não deixou de me amar. Então a gente tem que se dar bem em coisas muito importantes no casal. O ponto da religiosidade, ele é nefrálgico. Porque se eu não concordo com o que ele vibra e com o que ele trabalha, não tem como a gente se dar bem. É muito importante o casal compartilhar dessas coisas importantes. Então, eu não critico muito, né? Ele sabe os defeitos dele, ele que se veja com os defeitos dele. Eu mais elogio do que critico, gente, aí dá certo. Essa pessoa que é imatura e que só critica, geralmente ela é alvo de obsessões. Geralmente ela tem uma personalidade imatura, ela só critica, ela não vê os defeitos dela e sim projeta os defeitos do outro. Tá nos primeiros livros da Joana, todos os mecanismos de defesa, que é fantástico, que ela explica tudo direitinho. Então, não tem como essa pessoa, ela vai atrasar, ela vai atrapalhar o relacionamento. Vão ter muitos conflitos pela imaturidade psicológica e emocional daquela pessoa. Aí nós começamos a entrar num assunto maravilhoso que é da paciência e da espiritualidade no lar, não é? A paciência que Joana tanto nos fala na ciência da paz, não é? Da paciência, na espiritualidade no lar, aonde nós temos que orar, fazer o evangelho, cultivar a espiritualidade. A doutrina é rica em terapêuticas espirituais no lar. E a paciência no sentido de eu ficar quieta quando o outro está muito brabo, a paciência de escutar um filho, de o filho falar e os pais escutarem. E os filhos falarem um ao outro, o diálogo, né? As pessoas não têm diálogo, as pessoas começam a conversar e começa a discussão. E fecha o pau, como diz o outro. Não é? A gente não sabe conversar, a gente não sabe um falar e o outro escutar. A minha filha disse, mãe, tu não escuta e tu não pede desculpa. Eu fiquei, quebrando a cabeça com aquilo, porque a gente não tem ideia que a gente é ruim, a gente não tem ideia que a gente não está dando certo. A gente se acha. Eu sou ótima mãe, sou ótima psicóloga, sou ótima esposa, namoro, né? Quer dizer, não é assim, a gente erra o tempo todo. Mas a gente mais acerta do que erra, isso também é muito importante. Então, desenvolver o evangelho no lar, essas terapêuticas espíritas, é muito importante. Nós teremos o amparo espiritual dos espíritos superiores no momento que tem essas terapêuticas espíritas. O ser humano necessita do calor afetivo do outro, mediante cuja conquista amplia o seu campo de emotividade superior,
desenvolvendo sentimentos que dormem e são aquecidos pelo relacionamento mútuo, que enseja amadurecimento e amor. Então, quer dizer, a amorosidade, ela desperta o amadurecimento da relação do si e do outro. Porque é na amorosidade que nós vamos criar no lar e nas relações o clima que a espiritualidade superior precisa para que haja o campo magnético e a vibração que os espíritos superiores trabalham as pessoas do lar. Então, nós desenvolvermos este clima de amorosidade ou de não discussão, porque eu acho que a gente ainda não sabe ser amoroso, né? Eu acho que a gente ainda sabe muito mais ser agressivo do que ser amoroso, vamos combinar, não é? Então, como meus pacientes falam, vamos combinar. Não é assim, nós somos muito mais agressivos e nós temos que nos dar conta disso. Então, desenvolver a amorosidade é desenvolver este clima que Joana nos fala. Eu acho isso muito importante. Tentarmos sermos amorosos. A aproximação tem que ser o suficiente para se nutrir do calor sem que ocorra uma fusão, porque na fusão encontramos o espinho do outro. Aí aquele ali de cima eu adorei. Aí, senhor e senhora porco-espinho, como vocês têm conseguido manter-se juntos? Não, nós não teríamos conseguido sem nosso estojo de primeiros socorros. O que seria o estojo dos primeiros socorros na nossa doutrina? Seria o evangelho no lar, a oração, a amorosidade, não é? Porque o porco-espinho, para se aquecer no inverno, ele se aproxima, mas como os espinhos têm 15, 20 centímetros, eles machucam o outro. Então, eu gosto muito de usar essa história, essa metáfora do porco-espinho, porque o casal ele tem que manter uma distância suficiente, que seria a admiração, o respeito, para se manter numa área de respeito da área do outro, não é? Não é, querido? Tu vai falar nisso também um pouco, né? Deixa para ele. Deixa para ele. Ele desenvolve isso. Então, essa fusão é necessária, mas quando essa fusão é demais, eu já começo a entrar na área dele e ele não gosta, ou já começo a falar o que ele não está preparado para ouvir e não adianta falar. A gente escuta muito isso dos pacientes. Eu falei milhões de vezes e ele não muda. Então, tenta mudar a ti, não tenta mudar o outro. Ninguém muda o outro. Isso eu aprendi na minha terapia. Né? Chegava lá, falava mal do homem. Ela disse, não, para aí. Nós temos que aprender. Ele vai me pegar depois. É muito interessante isso, né? A gente convive, vamos se tratar bem, vamos se respeitar. E essa fusão é muito importante, mas não tão fusionados para chegar na falta de respeito, de dizer o que quer, a hora que quer. No início do casamento, eu me irritava muito, né? Agora não. E ele dizia para mim, tu não está irritada comigo, porque tu está comigo porque tu quer, a gente é feliz. Vai ver o que tu tem de problema, porque eu não estou te irritando. Então ele me ensinava muito essa coisa assim de eu não estou agressivo nesse momento, tu está agressivo, então tu vê contigo. E eu aprendi muito com isso, assim, dele saber dele, não é? E eu ainda era muito inexperiente e novinha e realmente não me conhecia. Então a gente foi fazer terapia e essas coisas são muito importantes, né? A terapia, o evangelho, a gente vem vindo na própria nossa vida com muitos problemas e a gente vem tentando resolver diariamente assim, não é? Com a terapêutica espírita, com respeito, com amor. Se existe bula, se existe receita, é um aglomerado de coisas que a gente vai desenvolvendo no dia a dia e resolvendo os problemas aos poucos. Quando você faz as pazes com o seu passado, você estará pronto para viver seu presente. Então, é aquilo que eu falei no início da minha fala, sobre nós termos problemas graves de infância que nós levamos para o casamento.
À medida que nós conseguimos resolver esses problemas graves e menos graves dentro de nós, nós vamos conseguindo estar pronto para viver o agora. Não é? Deixar aquele problema do passado ir se curando dentro e fora de nós, para podermos viver o presente sem ficarmos cobrando do outro: ah, porque tu me fez isso? Ah, porque tu me fez isso 20 anos atrás? Ah, porque tu vai fazer de novo? Né? Várias situações de casal que a gente não vive o presente em função de coisas do passado. Né? Era essa a minha fala, eu acho que eu consegui falar dentro de um tempo recorde. Para ele poder falar a parte dele e a gente vai conversando, não é? Você virou terapia de família aqui, né? De casal, verdade. Vamos dar seguimento então. Enquanto a Janine falava, eu estou fazendo alguns apontamentos, porque realmente a palestra mudou. Vou fazer minha defesa agora. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para vocês que depois de 30 anos de casado, eu posso afirmar para vocês, e vendo a Janine falar, a gente percebe isso, de que é possível o amor num planeta de expiações e provas. Falo sério, é verdade. Porque desde que nós nos conhecemos, e quando eu estava estudando, eu comecei a estudar, como a Janine disse antes dela, depois ela se formou, eu primeiro me formei em psiquiatria, depois ela foi estudou psicologia, e hoje já, eu com mais de 25 anos de profissão, e ela com mais de 15, né, de profissão, uma coisa que nós constatamos, eu acho que quem é terapeuta, quem é médico, quem trabalha na área da saúde, talvez concorde, que o ser humano, nós temos um anseio muito grande, fundamental, básico, de nós nos realizarmos num relacionamento. Esse é o grande anseio do ser humano, né? Nem todo mundo nasce para casar e ter filhos, nem todo mundo, né? E é possível se realizar sem estar se relacionando intimamente ou afetivamente com alguém especial. É possível sim, mas não é a regra. A grande regra, o grande continente do ser humano, ele anseia desde pequeno e até o seu desencarne encontrar alguém. Essa é a grande realidade de todos nós. Mas existe um mito que é sobre isso que eu acho que eu vou continuar falando para vocês, que não é para esse planeta, que só se relaciona bem quem é alma gêmea ou que seja espírito evoluído. Não é o nosso caso. Não é. Existem espíritos evoluídos que se separam, que não conseguem viver uns com os outros, não conseguem, porque tem já uma certa evolução, mas não conseguem estabelecer um código de intimidade. Fazem o bem pela humanidade, trabalham pelos outros, evoluem, são espíritos melhores, mas na relação afetiva individual pode não ser expert nisso. Assim também é a questão das almas gêmeas. O que a gente encontra é que quem reencarnou muito nesse planeta pode ser espírito afim, sim, mas a maior parte dos relacionamentos anteriores é cheio de conflitos. Nós viemos de relacionamentos, de outras encarnações, através de tropeços. Então qual é a novidade? Qual é a novidade? A novidade é que é possível, sim, nós nos relacionarmos e sermos felizes. Nós somos testemunhas disso. Nós somos felizes há mais de 30 anos.
E não é verdade que o amor diminui com o tempo. Essa é outra mentira. O amor, se ele for nutrido, e nós nos conhecermos, e nós nos trabalharmos, e nós conhecermos o outro, quais são os limites do outro, quais são os desejos do outro, e eu souber viajar na fronteira do relacionamento com o outro, eu posso ser feliz. O relacionamento amoroso, ele é possível. É possível que a gente consiga se realizar, ser feliz e fazer aquilo que é o contrário do que vocês ouvem permanentemente. O relacionamento se transforma numa amizade, no máximo. Não é verdade. Nós nos gostamos mais agora do que lá no início. E não é porque sejamos melhores do que ninguém, não é. Eu conheço um monte de gente que está há mais de 30 anos casado e pode dizer a mesma coisa. Que a maturidade de um casal junto, ele pode ajudar em todos os campos. Não apenas no campo da amizade, no campo do desenvolvimento pessoal, mas na libido também. Porque a sexualidade do jovem é uma sexualidade ansiosa. E a sexualidade de uma pessoa madura é uma sexualidade de maior qualidade. Então, vamos lá para alguns segredinhos. Vamos falar então. Vem para cá para. Nós viemos, vocês já viram que a gente veio para cá para falar sobre nós, né? Que é relacionamento familiar, parece que vai ser uma palestra mais sobre relacionamento conjugal. Tá bem, faz parte, nós vamos falar sobre filhos também. Mas o que é que eu entendo sobre nós? Isso aqui, já deu para ver. Mas nós tem um duplo sentido. Nós também significa isso aqui. Um relacionamento tem que ter nós, no duplo sentido. Um relacionamento não pode ser eu e ela. Um relacionamento não pode ser só eu. Um relacionamento não pode ser só ela. Um relacionamento tem que ter isto também, a individualidade na relação, claro que sim, mas tem que haver um espaço de crescimento e de desenvolvimento que se chama nós. Só que nós não existiremos sem nós. Nós, como casal, não teremos como transitar uma etapa de vida longa sem termos que desatar os nossos nós. E talvez aí esteja o grande passo de conseguirmos alcançar aquilo que seja de mais importante. Porque quando se fala em evolução espiritual, dificilmente se fala em relacionamento, vocês já viram? Que a pessoa evolui espiritualmente, mas eu acredito firmemente que uma pessoa possa evoluir e adquirir e alcançar a transcendência através de um relacionamento afetivo. Nós podemos transcender através de um relacionamento afetivo. Está no livro dos Espíritos, não sou eu. Está nos livros da Joana, vamos citar alguns. Que a relação monogâmica é o sinal da evolução. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque se nós não conseguirmos manter esse código de fidelidade, de fato, o contrato subjetivo mais importante do relacionamento no que se refere à evolução já está rompido no início. Então, seguindo o que Joana de Ângeles, no seu livro Amor, Imbatível Amor, na minha opinião, o melhor livro da série psicológica de Joana de Ângeles, porque eu acho que o Amor, Imbatível Amor é um livro imbatível. O ser amadurecido psicologicamente procura a emoção do matrimônio, sobretudo para preservar-se, para planificar-se, para sentir-se membro integrante do grupo social com o qual contribui em favor do progresso.
Eu estou convencido que, através de um relacionamento, portanto, de um relacionamento afetivo, aonde a gente consiga estabelecer os aspectos de respeito mútuo e manter os níveis de paixão, de desejo, de atração e de interesse desde os momentos iniciais, este relacionamento é um caminho de evolução espiritual, talvez dos mais importantes. Porque a vocação do ser humano é se desenvolver através do relacionamento com o outro. Qual a maior lei de todas? Perguntaram a Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eu te dou uma outra lei tão importante quanto essa. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, ele traz que para nós chegarmos a Deus, nós precisamos do outro. E quem é o outro? Qual é o outro mais próximo? Quem são aqueles que Jesus falava como sendo aqueles que nós devemos aprender a conviver, senão aqueles que estão próximos de nós? Qual é o próximo mais próximo? É a esposa, é o marido, são os filhos, são os que estão dentro de casa. Muitas pessoas têm o engano terrível de tentar se dar bem com os distantes e se dão muito mal com os próximos. Quando Jesus dizia amar os inimigos, aonde estão reencarnados os inimigos? Então é amar o próximo é o de dentro de casa. Então Joana de Ângeles tem razão quando ela chama, e eu acredito que a obra da Joana, ela contribuiu enormemente para o nosso estudo espírita, porque faltava realmente na nossa literatura uma visão psicológica da doutrina espírita. Estava faltando, era uma lacuna. Joana de Ângeles conseguiu trazer os assuntos que interessam à humanidade sob o ponto de vista de nós humanos. Quais são as nossas carências, quais são os nossos desejos, e ela então traz a linguagem psicológica, né, na sua obra extraordinária, nos falando desses sentimentos, nos falando desses nós, nos falando diretamente dessa questão humana em sintonia com a questão espiritual, porque acabou definitivamente, para quem é espírita, esta divisão de que para nós sermos bons espíritos e mais evoluídos, nós temos que meio que deixar de lado a vida material. Ou a pessoa é materialista e não se dedica ao espírito, ou ela é espiritualista e ela evolui bastante nesse campo e deixa a vida material de lado. Errado. Se nós não aprendermos a nos relacionar, no nosso relacionamento com quem a gente ama, no corpo, nós não evoluímos espiritualmente. E foi Jesus que disse isso. Joana de Ângeles está trazendo de volta a mensagem de Jesus aplicável. Porque o nosso grande problema é nós lermos as obras espíritas e dizermos: mas isso aqui não é para mim. Talvez muitos de vocês, ouvindo a Janine falaram: mas isso aí é teoria, isso aí é filosofia, isso aí é muito bonito na teoria. Não, gente, nós estamos falando de uma coisa real. Nós estamos falando de coisas que são possíveis. Sim, é possível a gente amar uma outra pessoa, ter desejo pela outra pessoa, continuar admirando a outra pessoa e às vezes ter vontade de jogar a outra pessoa pela janela. Dá para entender isso? Que nós, enquanto seres humanos, nós temos momentos diferentes. Nós temos momentos diferentes. Nós vamos indo, porque a Joana toca nesses aspectos. Cadê? Aqui. Considerando-se a força do impulso sexual, começamos a falar de um assunto muito importante que muito pouca gente tem coragem de falar, mas nós vamos falar hoje. Hoje vocês vão dormir tarde. No comportamento psicológico do homem, as disjunções orgânicas, a configuração anatômica e o temperamento emocional tornam-se de valor preponderante na vida, no interrelacionamento pessoal, na atitude existencial de cada um. Sim, sexualidade. Temos que falar de sexualidade. Não existe casamento num planeta de provas e expiações, que é o que a gente conhece, que é o que a gente vive, que é o nível da nossa evolução.
sem tocar nesse ponto. Porque o que a gente chama de amor está muito distante de ser amor ainda. O amor, portanto, ele não garante um relacionamento afetivo. Essa é uma notícia ruim, mas é uma notícia boa ao mesmo tempo. Porque o que a gente chama de amor ainda não é amor. Ah, não, mas se o casal se ama, ele não se separa. Se separa. Porque o que um chama de amor é uma amizade, uma admiração. Às vezes é porque um acha que o outro é um bom pai, o outro é que é uma boa mãe. E viram colegas de quarto muito cedo no relacionamento. Nós vemos casais com poucos meses de relacionamento, 1 ano de relação, aonde perdem o interesse, perdem a libido, perdem o interesse da sexualidade, e não porque não haja mais sexualidade, não haja mais atração, porque houve um descuido. Descuido. Então, não é só para jovem, até porque qual é a idade da juventude hoje? O que nós assistimos nos relacionamentos, se não uma ciranda de infidelidade, de relacionamentos múltiplos, de experiências sexuais às escondidas? É o que nós continuamos assistindo. O ser humano sempre foi assim e continua assim. Então a sexualidade dentro do casamento é um dos principais assuntos. Eu não tenho dúvida que a sexualidade continua sendo o assunto de primeira linha, dos mais importantes, não diria o mais importante, mas dos mais importantes no relacionamento afetivo. A maior parte dos relacionamentos afetivos que começam mais ou menos e depois vão aos tropeços, se devem a desencontros da sexualidade. Muito comum, num relacionamento, procurarem uma ajuda psicológica e a mulher diz assim, ele só quer sexo. E ele diz, ela só quer conversar. Né? Aí, se ele não conversa, ela não tem sexo. E ele, se não tem sexo, não conversa. E Jesus já dizia, é dando que se recebe, não é? Mas não é verdade, isso não é assim. Porque a gente vê a Janine, a terapeuta, eu sou terapeuta também, essa conversinha, porque a pessoa começa, não, mas é que se não fizer isso, eu também não faço, se não me dá isso, eu também não dou aquilo. Então, aí o que acontece? O relacionamento vai caindo para o desgaste. Ao invés do elogio e da admiração, vai surgindo a crítica e o desencanto e o desinteresse. E você sabe que tudo o que é desinteressante dentro de casa tem um extremo valor para quem está olhando de fora. Porque sempre o produto da casa alheia é mais interessante do que da própria casa. Cuidado, as esposas, cuidados os maridos, porque tem alguém olhando. Né? E uma das coisas frequentes que a gente encontra são relacionamentos que se esfacelam e depois as pessoas se arrependem. Caindo depois mais adiante naquela colocação trivial, os homens são todos iguais, as mulheres são todas iguais. Sim. Por que não ficou com a primeira? Por que não ficou com o primeiro? O resto é tudo repetição. Não vai mudar muito. Não muda. A alma gêmea é esta. É este mesmo. Essa é a algema e a alma gêmea. A gente brinca, mas a gente está falando coisas muito sérias. Porque o que garante um relacionamento afetivo é o que nós estamos fazendo hoje. Se nós olharmos para o que aconteceu ontem, ninguém fica junto na atual encarnação. A encarnação anterior não sustenta um relacionamento afetivo. Nós não estamos dizendo aqui que as relações precisam dar certo sempre, que as pessoas não podem se separar, que não pode haver, porque senão é fracasso. Não é isso. Mas nós precisamos dar o nosso depoimento e dizer que é possível de uma relação dar certo. E é possível de uma relação dar certo considerando e cuidando alguns aspectos que são fundamentais. Então, voltando à questão da sexualidade, a sexualidade envolve o prazer, não é só o sexo, não é só a questão genital. Sexualidade envolve prazer. Um relacionamento afetivo tem que ser divertido e tem que ser
prazeroso. Eu tenho que ter vontade de voltar para minha casa. Se eu não tiver vontade de voltar para minha casa, está errado. Tem algo que já está funcionando mal. Se a companhia de quem eu escolhi para mim não é o atrativo da minha vida, algo está errado. E aí eu preciso ter o primeiro passo do Código do Monte, do Sermão da Montanha. A primeira virtude, que é a humildade. De reconhecer que tem algo que eu não estou identificando. Tem alguma coisa que eu não estou dando conta. E todas as vezes que nós não estamos conseguindo nos ajudar, a nós, conosco mesmo, significa que nós precisamos de ajuda externa. Existem coisas na nossa vida que nós não conseguimos resolver sozinhos. É quando entra a necessidade da psicologia, da psicoterapia, da ajuda de um terapeuta, da ajuda da oração, da ajuda de um centro espírita, do diálogo fraterno, de um aconselhamento. A pessoa sair de si e buscar fora. Exatamente o contrário do que as pessoas fazem. As pessoas se julgam sabedoras de todas as soluções. Não, se fizer como eu digo, aí tem que ser do meu jeito. Aí dá certo. Ela acha que tem que ser assim e ele acha que tem que ser assado. E ambos continuam brigando sempre. O que mantém isso? É o orgulho. No momento que a pessoa admite, eu estou fracassando. Se ela não está feliz comigo, parte é culpa dela, mas parte é culpa minha também, ou não? Tem algo que pode estar errado, ou então realmente a gente não tem nada a ver um com o outro. Mas a gente observa na maior parte das vezes que os casais não conseguem se largar tão facilmente. E a gente percebe que esse laço de união, de sexualidade, ele está vivo, mas os conflitos e os desacertos acabam fazendo as feridas se tornarem tão grandes que depois não tem conserto, não tem tratamento. Então, nós chamamos a atenção para essa questão da sexualidade, que ela é ancestral. Sim, nós não encontraremos na literatura espírita ainda uma direta colocação de uma cartografia de aconselhamento ligando diretamente à sexualidade. Nós ainda temos muito medo de falar de sexualidade. Nós ainda temos muito receio de tocar nesse assunto, porque é ainda o ponto que nós trazemos muitos conflitos desde outras vidas e também ainda na atual encarnação. Sexualidade é uma coisa tão séria, gente, que entre os animais, eu gosto muito da colocação do Alberto Almeida. Ele conta uma história que é muito engraçada. Ele diz que a sexualidade é uma coisa tão séria que já nos cachorros a gente vê de uma forma que não tem como não enxergar. Se tem um cachorro velho, vejo, ele já está assim, acabado, está no fim da linha. Ele já está quase desencarnando, ou desencachorrando, né? Aí ele está passando na frente de um portão e tem uma cadela no cio lá dentro. E ele faz plantão na frente do portão. Ele faz plantão, aí ele vira um leão. Ele já não é. Ele se esquece de desencachorrar. Se passar um pitbull pela frente, ele acha que é alguma coisa e ele enfrenta. Porque ele quer, o instinto lhe chama para ele ainda ter mais alguma coisa ali, ter alguma chance ali, né? Ele enfrenta o mundo. Isso faz parte da lei de reprodução. Na lei de reprodução, o instinto de conservação e de sobrevivência é divino, faz parte da lei natural, é Deus ali. Deus não é o imaterial só, é o material também, que foi Ele que fez tudo. Então a sexualidade que nós herdamos desde os animais, que está dentro de nós, ela está presente e ela precisa continuar. Claro que cada casal tem o seu ajuste, cada casal tem o seu ritmo, cada casal tem o seu código, mas pela experiência nós podemos dizer que esse é um dos pontos que muito rapidamente se esfacela nos relacionamentos conjugais. E nós vamos dizer logo a seguir em que momento que ele se torna mais nevrálgico, mais complicado. Vamos adiante. Nos relacionamentos conjugais profundos também
podem surgir dificuldades de entendimento que devem ser solucionadas mediante ajuda especializada, olha a Joana falando, no Amor Imbatível Amor, de conselheiros de casais, de psicólogos, da religião, que se professa, e principalmente por intermédio da oração, que dulcifica a alma e faculta melhor entendimento dos objetivos existenciais. Nós vamos deixar daqui um pouco mais para falar sobre os aspectos espirituais, porque quando esses conflitos eles não estão sendo encaminhados, eles não estão sendo solucionados, eles se transformam em focos de sintonia, certo? E essas sintonias são campos de ação da espiritualidade inferior. Vocês têm ideia de qual é o grande projeto dos obsessores, dos perturbadores, dos espíritos inferiores em relação à sociedade? Qual é o local que eles agem para tentar acabar com o projeto evolutivo do planeta? Qual é o núcleo de principal ação dos obsessores? A família. Vocês têm alguma dúvida disso? Se nós ligarmos a televisão, agora nós vamos ver que nós temos uma palestra sobre isso, já falamos algumas vezes aqui em Porto Alegre sobre isso, que são as obsessões pelo prazer, né? Que são exatamente os campos de facilitação da sexualidade e do prazer em excesso, né? Que fazem os campos de sintonia da dissolução, do desinteresse familiar, né? Que é o que faz os obsessores agirem de forma imperceptível para criarem a ideia e a crença de que a família é uma coisa sem graça, de que o relacionamento já não tem mais importância. Então, quando os relacionamentos vão se tornando sem graça, quando eles vão se tornando desprazerosos, significa que nós temos que olhar para nós. Olhar para nós individualmente, olhar para nós enquanto casal, olhar para nós enquanto família e agir. Porque se a pessoa ela acredita que é porque está em casa e é normal estar assim, está errado. A casa da gente tem que ser o melhor lugar para a gente viver. Cuidado com essa colocação de que estão reencarnados na família apenas os inimigos do passado e que, portanto, a gente tem que suportar a família. Não. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que a maior parte dos espíritos encarnados na família são espíritos simpáticos. A maior parte. O grande contingente da família são espíritos que têm afinidades positivas. Claro que ali encarna nesse núcleo um ou outro, ou mais de um, para se reajustar na evolução. Mas o que então responde pelas dificuldades do relacionamento é porque são inimigos do passado? Não, é porque nós ainda não aprendemos a nos relacionar. Nós ainda não aprendemos a nos respeitar. Nós ainda somos muito desleixados. Nós ainda somos muito descuidados. Nós achamos que ela tem o dever de me suportar. Porque ela é minha esposa. Ela tem o dever de me suportar. E ela vai me cobrar que eu já tinha que saber de determinadas coisas. Às vezes nós somos tão generosos com as pessoas estranhas e tão pouco acolhedores com as pessoas mais importantes da nossa vida. Os filhos a gente escolhe, mas antes de nascer a gente não se lembra. Mas a mulher e o marido a gente escolhe aqui. Então é a escolha direta, consciente, no livre-arbítrio. Aonde está aquele amor? Aonde está aquela paixão? Aonde está aquele desejo? Aonde está aquele interesse? Considerando que sejam legítimos, né? Que não estejam baseados nessas outras coisas todas, que a humanidade é tão pródiga de interesses materiais, etc, 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 que não são casamentos. Pode até oficializar, casar na igreja, mas nunca foi casamento. Estamos falando de casamentos reais, casamentos baseados em desejo de um pelo outro. Então, os relacionamentos afetivos, eles precisam de ajuda frequentemente. Eu acho muito difícil que um relacionamento de casal e um relacionamento familiar hoje tenha condições, salvo algumas exceções honrosas, de sobreviver se não tiver algum tipo de ajuda externa. E não é fazer terapia só, estamos falando de ajuda externa, pode ser de um pastor, de um padre, de um diálogo fraterno no centro espírita, de um aconselhamento, de um grupo de casais que se
troca ideias, de alguém de fora que possa fazer-nos ver coisas que sozinhos nós não estamos enxergando. Então, muita atenção com essa parte do livro Amor, Imbatível Amor, em que ela nos fala que nesses relacionamentos profundos nós temos que ter as soluções de muitos nós que sozinhos nós não conseguimos desfazer. Eis por quê? Muitas vezes quando alguém com aflição diz, faltou o diz ali, eu o amo, está tentando dizer, eu necessito de você, que são sentimentos muito diferentes. O amor condicional dependente emana uma pessoa a outra, em vez de libertá-la. Isso é um outro aspecto muito interessante, que é um outro mito, que nós nos casamos para um completar o outro. Não, está errado. Nós não podemos nos relacionar para completar o outro. Todas as vezes que nós necessitamos do outro, nós estamos colocando uma responsabilidade do outro nos fazer feliz. Nós precisamos aprender a nos relacionar para sermos mais felizes com o outro e para sermos motivo de felicidade para o outro. Mas a grande verdade, e isso é uma experiência de psicoterapia que a gente tem de muitos anos, que as pessoas que vivem melhor são as que aprendem a viver sozinhas. Nós somente nos relacionamos devidamente com os outros se nós somos capazes de viver sozinhos. Se nós já estamos minimamente preparados para ficarmos sozinhos. Porque ninguém pode garantir que o outro vai estar com a gente na semana que vem. Seja por forças naturais da vida, seja por escolha do outro. Então eu não posso precisar do outro, no sentido de dependência psicológica. Todas as vezes que eu preciso dela, eu me torno um peso para ela. Porque aí ela tem que me completar nos pontos que eu não dou, que eu não tenho competência para me realizar. Então eu preciso dela para me agradar, eu preciso dela para realizar meus desejos, eu preciso dela. E todas as vezes que o outro realiza demais os desejos da gente, a gente se torna infantil. São os relacionamentos imaturos, onde um nutre e o outro é o bebê com uma boca deste tamanho, que fica mamando o tempo todo. E se queixando. Porque assim como uma criança que tem os seus desejos realizados de forma ininterrupta e interminável, quanto mais ela tem os desejos realizados, maior a cobrança, maior a insatisfação. São aquelas crianças birrentas, aquelas crianças que fazem manha, que gritam, que xingam, que se atiram no chão, que tem aqueles pais que tentam agradar de tudo que é jeito, de fazer de tudo. Tem adultos que convivem assim. É a mulher tentando fazer tudo pelo marido, e o marido se tornando cada vez mais agressivo com ela, desprezando cada vez mais. E o contrário também. É aquilo que a Janine falou, e falou muito bem, de que são relacionamentos baseados na crítica, no sarcasmo, no deboche, na agressão, na ironia, no sarcasmo, e não mais no elogio, porque a gente só elogia quem a gente respeita, e a gente só respeita quem a gente pode perder. Já pararam para pensar nisso? Se eu tiver medo de perder ela, eu respeito. E vai cuidar. E eu vou cuidar, e estou cuidando. E ela que se cuide também. Mas não é verdade? Se eu tiver alguma ideia de que ela é absolutamente minha, relaxei. É óbvio que eu não vou precisar mais me preocupar com isso, né? Então, um relacionamento maduro é aquele que sabe que de uma hora para outra eu posso ter que administrar a minha vida sozinho. Provavelmente nós não vamos desencarnar juntos. Provavelmente não. É muito difícil. Acidentes, etc. É pouco provável. O mais provável é que a gente vai ficar sozinho. Certo? Então temos que treinar isso desde já. Como é que a gente treina a ficar sozinho? Tendo vida própria. Aí está um segredo de um relacionamento também. Tem que ter o nós,
mas não pode deixar de existir o eu e o tu. Né? Tem que ter eu, tem que ter tu, tem que ter ele, o nós, o vós e o eles. Um relacionamento tem que ser uma conjugação completa dos tempos. Porque se não for assim, eu fico sem alternativa quando não estiver com ela. E com uma ideia de imortalidade, de eternidade na vida física que não é compatível. Aliás, nós não fomos sempre marido e mulher. E talvez na outra encarnação a gente não seja. Talvez seja irmão, talvez seja um pai e filha, talvez seja mãe e filho, talvez seja o que for. O propósito da vida é nos fazer evoluir como um todo, mas nessa nós estamos como marido e mulher. Nós vamos nos amar o suficiente. Nós vamos nos cuidar o suficiente. Eu vou amá-la como se eu fosse viver para sempre aqui no mundo físico, mas sem perder a noção de que eu preciso dar conta da minha vida também. Porque se eu não tiver essa noção, gente, se chegar a acontecer alguma coisa, a casa cai. E aí a gente só se dá conta da importância da outra pessoa. A gente só percebe o valor da outra pessoa quando ela não está mais. Quantos são os casais? Quantos? Que vivem há 40 anos juntos e um desencarna. E o outro entra, ou a outra, ou ela, ou ele, entram num luto profundo. E precisam fazer terapia depois para elaborar o tempo que ficaram desperdiçando de estarem vivendo bem. Porque o estranho é que não se separaram e, no entanto, não se aproveitaram o suficiente. Não se curtiram o suficiente. Isso acontece com os filhos também. As famílias vivem com os filhos a maior parte do tempo aproveitando o tempo de uma forma errada ou negativa ou sequer aproveitando. E aí os filhos saem e os pais ficam órfãos. E aí se dá conta que não aproveitaram a infância. E aí fica torcendo para ter netos. Porque os netos, conforme já disse um determinado autor, é a última oportunidade que nós temos de usar o nosso amor estocado. A gente estoca amor. Nós temos amor em abundância dentro de nós que a gente não utiliza. Nós somos fartos de amor, que nós não usamos. Porque nós achamos que sempre vai ter um dia melhor, que sempre vai ter alguém melhor, um momento melhor. E o tempo passa. Está passando. Está passando. E se a gente não aproveitar agora, enquanto está com o outro, vai chegar um momento que a gente vai lamentar. Vai chegar um momento que a gente vai olhar e vai dizer assim: podia ter aceitado aquele convite para ir dançar, para ter uma aula de dança. Porque tem hora para tudo na vida da gente. Tem fim de semana para vir falar em Porto Alegre no seminário da Joana de Ângeles. Aí eu trago ela junto, porque ela fala bem, vocês já viram, né? E fala muito. Mas também existe o fim de semana que a gente não pode estar trabalhando espiritualmente, nesse sentido. Tem um fim de semana que a gente tem o dever de não estar trabalhando espiritualmente. Por que eu digo não estar trabalhando espiritualmente? No sentido para os outros, em que o trabalho espiritual tem que ser aqui, com os filhos, em casa. Aonde estão as nossas necessidades? Onde estão as nossas coisas? Às vezes o pessoal fica bravo com a gente que é palestrante, quando a gente pergunta: tá, mas e tal fim de semana? Tem alguma coisa marcada? E a gente: não. Tá, então dá para marcar esses? Não. Exatamente porque não tem nada marcado. Eu tenho o dever de estar com a minha esposa, estar com meu filho, fazendo coisas que não seja só lendo o Evangelho, falando do Evangelho, lendo o livro da Joana e do André Luiz. Porque tem uma hora que a gente tem que largar esses livros também. Até porque às vezes quem está morando com a gente não é espírita. Aqui no nosso caso já ficou fácil. Eu já fui esperto, já fui escolher uma lá, né? Que eu sei que tem muita encrenca nesse campo aí, que fica difícil. Os códigos são muito diferentes, né? Temos muitos companheiros nossos que são espíritas, palestrantes, divulgadores, e a esposa não é. Isso é muito difícil. Realmente tem que haver uma arte do equilíbrio, do companheirismo, de um saber respeitar o limite do outro, e nós espíritas temos que respeitar aqueles que estão conosco que não são espíritas.
Respeitar não ficando falando apenas de espiritismo, que é uma chatice para quem não é. Não tem coisa pior do que a gente se encontrar num lugar e começar a fazer ESD permanente. Vocês não concordam com isso? Porque a gente fala muito das religiões fundamentalistas, que são fanáticos. Cuidado, a gente às vezes é também, não se dá conta. Porque quando a gente olha de dentro, a gente não olha de fora. Mas quem está nos olhando de fora está achando a gente muito parecido com os outros. E às vezes quem olha de fora está dentro de casa. É a esposa, é o marido. Né? Ah, vai lá rezar para Jesus, né? De novo. E aqui os teus filhos abandonados, né? Aqui a tua esposa que não quer sair para dançar contigo e tu não sai para dançar com ela, não sai para comer fora. Comer fora não é comer em restaurante caro, pode comer sanduíche na calçada, é comer fora também. Momento de romantismo, momento de parceria, de cumplicidade, né? Vocês duvidam que existe uma equipe espiritual apoiando naquele momento? Claro que não. Está se cuidando a unidade da família, a continuação da família. Provavelmente ali tem espíritos que vão reencarnar ali, que estão se aproveitando desse momento para constituir a família espiritual. Então, gente, doutrina espírita é muito mais do que estudar o espiritismo e frequentar centro espírita. Doutrina espírita é uma postura que boa parte das vezes a gente não tem que ficar falando nela. Tem que viver. E viver aqui é muito legal. Viver aqui, fazer as coisas da gente. Fazer parceria junto com outras coisas, com amigos, ter outros assuntos. Agora, coerência, fidelidade, postura, ética. Isso não precisa de palavras. Isso é comportamento. Isso é compromisso moral. Isso é inalienável. E isso nós não podemos deixar de ter. Esse código de confiança tem que ter. Ela não pode ficar espiando o meu Facebook ou o meu WhatsApp para ter certeza de que está tudo bem. Casal que precisa espionar o outro, botar detetive para saber se está tudo bem, é porque está a quilômetros de distância afetiva do outro. Não sabe com quem vive. Aliás, não sabe quem é, porque não confia na qualidade da vida que tem. Quer saber se o marido está com ela? Se a mulher está com ele? Olha para a qualidade da vida que tem e confia nisso. Se ele trair, ele está com um problema muito sério perante ele e a consciência dele. Mas o nosso papel é confiar. Confiem nos seus maridos. Pode confiar. Confia desconfiando. É seguro. Ali, esse livro é fantástico, Adolescência e Vida. Quando o espírito de dignidade humana viger nos adultos, esses se facultarão a amadurecer emocionalmente, antes de assumirem os compromissos da progenitura. Haverá uma mudança radical nas paisagens da família, iniciando-se a época da verdadeira fraternidade. Que coisa difícil, né? Porque as estatísticas mostram que o maior índice de separações conjugais se dão após o nascimento do primeiro filho. Dificilmente os casamentos resistem ao nascimento dos filhos. Na maior parte das vezes nós não estamos preparados para termos filhos. Por quê? Porque quando nasce uma criança, o casal já tem que ter maturidade suficiente para saber dividir o espaço narcísico que a gente chama, que é aquele casalzinho onde só existia dois, agora tem que ter o espaço para um terceiro. Só que esse espaço para esse terceiro ou quarto não pode ocupar a relação do casal. Vejam que equação difícil. Depois vocês leiam as obras da Joana, depois da aula de dança, quando voltar, né? Estudem mais detidamente esse assunto, porque obviamente a gente não vai poder estender muito por causa do tempo. Mas, brevemente, resumidamente, um relacionamento afetivo, ele precisa ampliar para caberem os filhos. Sim, porque casais muito simbióticos, onde um vive egoisticamente apenas para satisfazer os próprios desejos, quando nasce uma criança, ele se sente abandonado. O homem se sente sem o amor da mulher que cuidava só dele. E a mulher muitas vezes se sente frustrada, né? Porque o marido não é mais aquele que era com ela,
que tem agora um filho para cuidar. Então, geralmente acontece um rompimento, uma cisão, uma ruptura desta postura de dois apenas. E é preciso saber que, como diz a Joana, é preciso maturidade para que naquele momento inicial o homem compreenda, no caso do homem, o homem compreenda que aquela mulher sua, que agora está com uma barriga enorme, né? E está ficando fisicamente diferente, ele precisa suportar esse período. Porque não tem como a sua princesa continuar sendo a princesinha física que ela com um filho. Pelo menos durante um tempo. Então, o homem que é homem é aquele que suporta, que sabe amparar, que continua junto, que sabe esperar, que sabe frustrar, que sabe adiar, que sabe abrir espaço para si, de si para o filho que nasce, e nós deixamos de ser só nós quando nasce um filho, né? A gente diz assim, puxa vida, eu não quero desencarnar hoje, por quê? Por mim? Não, eu não tenho medo de desencarnar, mas por causa do meu filho, porque ele é pequeno, porque eu preciso garantir a subsistência dele, então a gente deixa de existir como pessoa, de certa forma, e passa a existir em função daquela pessoa que agora depende de nós. Então o filho é muito importante, nós precisamos ocupar essa responsabilidade, essa tarefa de cuidar. Só que tem muitos casais, muitas mulheres que deixam de ser mulher e ficam só mães pro resto da vida. Separa do marido e casa com o filho. Não é assim? São aqueles relacionamentos que a mulher fica grávida, nasce o bebê, e o bebê continua bebê para sempre. E o marido, companheiro, passa a ficar numa órbita perigosa, aonde, se por um lado ele quer continuar com a família, por um outro a sua necessidade libidinal, a sua sexualidade fica a perigo. E a maior parte dos casos de infidelidade, de traição conjugal se dão nesse período. Isso é estatística. Dificilmente um relacionamento sobrevive até os 15 anos de um filho. As separações acontecem antes. Só que o que os casais não se dão conta é que nós já existíamos antes dos filhos. E nós temos que continuar existindo depois dos filhos. Porque se tudo for bem na relação, o que se espera é que o filho saia de casa, que a filha saia de casa, que se case, que tenha a sua família, e que depois nas festas de comemoração vá comemorar com a sua família, com a sua filha na casa dela, e não tem obrigação para vir para a minha casa. Por quê? Porque agora ela tem filho também. E eu tenho que me bastar com ela, e ela tem que se bastar comigo, como foi antes. Como foi antes da gente ter filhos. Portanto, um relacionamento maduro é aquele que já existe antes, continua existindo durante e vai continuar existindo depois, enriquecido. E não empobrecido. Quantas são as mães, e pais também, que fazem o seu projeto de vida em cima dos filhos, esperam que os filhos não os abandonem, esperam que os filhos tenham determinada profissão, esperam que os filhos casem com determinadas pessoas ou não se casem com determinadas pessoas, que os espíritos reencarnados agora como filhos tenham determinada inclinação sexual ou outra, e ficam determinando preferências para aí se realizarem. E não se dão conta que assim estão colocando um ônus muito grande, um peso muito grande nos ombros daquele espírito que veio através de nós, mas que não é nosso. Existe um luto muito grande na vida dos pais, que é perder os filhos. E perder os filhos não é perder por morte, é perder por vida. É quando os filhos vão para a sua vida, e nós temos que nos sentir felizes por eles. Com o luto, claro. Quando sai de casa, a gente fica com uma certa dorzinha. Mas ficou lá, Janine. Tá bom. Nós vamos ficar juntos. Nós vamos se acompanhar. Nós vamos ser parceiro. Aquele choro não vai ser um choro solitário. E a gente não vai deixar eles saírem com culpa também. Nós vamos torcer por eles, para que eles sejam tão felizes quanto nós. Ou mais. Os pais maduros são aqueles que vibram, mesmo quando estão sentindo algum tipo de dor, algum tipo de vazio, porque nós somos humanos também.
e diferente do que se pensa, os filhos podem ser um projeto de felicidade consistente na nossa vida. Não acredito no que dizem, que filhos são sempre problemas, que a adolescência é sempre problema. Não é a nossa experiência. Nós temos 3 filhos, com 8 anos de diferença um do outro. Nós temos uma filha que já é casada, que está com 30 anos de idade, né, que é psiquiatra. A gente andou rápido, não foi assim. Quando eu enxerguei ela pela primeira vez, eu disse: essa cigana vai ser minha, não passa longe. E a gente não perdeu tempo. Aí depois tivemos a Luísa, com 8 anos de diferença, que está se formando em psicologia esse ano. E o João Pedro, que tem 15 anos e está falando em fazer engenharia, o que é muito estranho na nossa família, porque todo mundo é psi alguma coisa lá em casa, né? Todo mundo é psi. E ele gosta das exatas. E nós nunca tivemos um conflito de natureza, de animosidade com os filhos, nunca tivemos. Sempre conseguimos resolver as coisas conversando. Às vezes não precisava nem conversar, às vezes bastava o olhar e a gente via, tá encaminhado. O respeito, a admiração. Por quê? Porque os filhos, eles são muito mais sensíveis ao ambiente como nós vivemos do que nós imaginamos. Quando um filho se torna revoltado na adolescência, é muito normal se tornar revoltado na adolescência. Nós também fomos. E se não fomos, teve alguma coisa errada na nossa vida, porque é normal a gente ficar descontente, a gente ser contra, a gente não gostar do que o pai diz, não gostar do que a mãe diz, é normal isso aí. Agora, se os pais entrarem em desespero e reagirem a isso de uma forma negativa, aquilo cria uma ebulição interminável. E não vai dar tempo da gente discutir isso junto, mas quem sabe numa outra oportunidade. Eu acredito firmemente que a maior parte dos conflitos com os filhos que nós temos dentro da nossa família não é porque eles são inimigos do passado, é porque nós ainda não aprendemos a respeitá-los e não aprendemos a nos fazer respeitar por eles. Porque se nesse ambiente de amorosidade e de respeito entre nós como casais existir, a probabilidade dos filhos seguirem esse modelo é muito grande. Porque senão não tinha necessidade da reencarnação na família, se não houvesse chance de modificar esses espíritos. Então a outra notícia boa é que nós podemos ser felizes com os filhos, sim. E os filhos podem ser felizes conosco, sim. E que a família pode se realizar plenamente dentro desse âmbito e pode ser a coisa mais importante da nossa vida. Mas nós temos que ir adiante, além da família. Em psicologia da gratidão, do lar, os sentimentos de amizade, de compreensão, distendem-se na direção da sociedade, que é a grande família onde todos deverão unir-se para a construção da felicidade coletiva. Uma família gentil e harmônica, e existem incontáveis que o são, já é em si um hino de louvor e de gratidão à vida. Sim, família é importante, mas tem uma hora que a gente não pode ficar só na família. Tem um fim de semana que a gente tem que deixar os filhos e tem que vir fazer um seminário em Porto Alegre. Que a gente tem que conhecer outras pessoas. Que a gente precisa conhecer além dos laços consanguíneos. Que a gente precisa fazer coisas pelos outros que não sejam só pelo interesse material e pelos interesses diretos da nossa ligação de parentesco. Atendemos na nossa clínica pessoas que levam uma rotina muito empobrecedora, que é dos fins de semana serem sempre iguais. Chegar fim de semana, a pessoa acorda mais tarde, faz um churrasco ao meio-dia, toma uma cerveja, cesteia, de noite fica em casa, no outro dia acorda de manhã mal-humorado porque já é domingo, fica vendo televisão de tarde, fim de semana seguinte faz a mesma coisa. Não, se eu já estou minimamente organizado na minha família, então eu preciso ir além dos laços da minha família, eu preciso criar outros ambientes, eu preciso entender aquilo que Jesus dizia, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos, e ir na direção da minha família universal. Sim, porque nessa atividade que nós temos encontrado tantos irmãos, no meio de tantos, que às vezes a gente olha e diz assim, puxa, eu não podia estar em outro lugar, a não ser nesse momento com
contigo. Porque esta é a nossa atitude, e era isso que Jesus queria dizer, que nós precisaríamos estender os laços. Obviamente que Jesus não se deteve na sua vida a nos falar sobre autoestima, que a gente tem que se amar, que a gente tem que valorizar os de casa. Por quê? Porque naquela sociedade onde ele nasceu, as pessoas eram predominantemente egoístas, elas só faziam isso. Só cuidavam da sua família, só cuidavam de si mesmos. Então Jesus vem e diz assim, amar ao próximo. Ele ensina a ir na direção do outro e coloca toda a sua ênfase em cima disso. Mas se nós lermos Joana de Ângeles, e acho que essa é uma das grandes virtudes, entre outras, mas uma das principais virtudes da psicologia da Joana de Ângeles, foi ela de falar que nós temos que nos amar a nós mesmos, ensinar o auto-amor. Isso a gente não vai encontrar no amor. Jesus diz, não, tu tem que te amar a ti mesmo. Jesus nunca disse isso. Mas por quê? Porque ele tinha que ensinar o amor ao próximo. Mas o amor ao próximo não significa que a pessoa tem que se desprezar, tem que amar a si mesmo também. Porque nesta engrenagem, aí sim, amando-se, ela tem estrutura para ir na direção dos outros. Não adianta, gente, não adianta. Ensinar religião para os filhos, colocar os filhos na evangelização, obrigar a ir em grupo de estudo. Se dentro de casa não tiver a vivência plena do amor, do respeito, do diálogo, do relacionamento, do envolvimento, da escuta, do suporte das crises, da presença física, porque não existe amor sem presença física, não existe amor por internet. A internet pode ser uma extensão, um instrumento para o amor, mas o físico, ele é fundamental nesse campo. Se nós tivermos isso, aí sim, irmos na direção dos outros, porque aí a gente tem alguma coisa para ensinar, tem alguma coisa para aprender, tem alguma coisa para trocar, porque do contrário, vive convivência fútil, se transforma em convivência fútil. Já vou lá, acabou, da casa acabando. As dúcidas vibrações que decorrem da comunhão com Deus através da oração beneficiam aquele que estabelece o vínculo, como também todos aqueles aos quais direciona o pensamento, envolvendo-os nas mesmas ondas de energia benéfica. E para nós concluirmos, então, dizermos que esta experiência de família nos atrai no que se refere à nossa família espiritual. Boa parte dos nossos familiares não estão no plano físico, estão no plano espiritual. E a forma que nós temos de termos a convivência deles é nós abrirmos as nossas sintonias espirituais através do amor, através da oração, através do estudo, através da vivência do Evangelho. É por isso que na psicologia de Joana de Ângeles, um dos pontos fundamentais da nossa descoberta é nós avançarmos além dos horizontes físicos e nos darmos conta que nós somos espíritos e nós fazemos parte da grande família universal. Tomara, meus amigos, que vocês possam ter ouvido a nossa contribuição hoje, não como um depoimento de um casal que pretenda fazer autobiografia, não é isso, mas apenas de quem traz uma vivência real daquilo que nós aprendemos com essa doutrina que nós somos tão gratos, que é a doutrina espírita. Que viva a obra de Divaldo Franco, a quem nós dedicamos nesse momento o nosso pensamento de gratidão, a Joana de Ângeles, aos mentores espirituais que estão cuidando de nós, nesse momento, da nossa família e dos nossos amores. Muito obrigado.